Olá, você que é professor, professora ou conhece algum professor, professora, já está sabendo as novas regras, né? As mudanças ocorridas após a aprovação da reforma da Previdência para a aposentadoria desta categoria profissional? Eu sou Edson Daniel, advogado previdenciarista, e hoje aqui no canal Papo Previdenciário nós vamos explicar as mudanças ocorridas nas aposentadorias de professores e professoras. Então fica conosco até o final do vídeo. Se gostar do vídeo, se gostar do conteúdo, aciona o sino, curte, compartilha e se inscreve no nosso canal Papo Previdenciário. Afinal, estamos divulgando todos os dias, de segunda a sexta-feira, vídeos informativos sobre o seu direito cidadão. Doutor Edson, meu amigo, ó, mais uma vez aqui, né, para lhe fazer algumas perguntas. Estou com uma dúvida, é uma irmã minha, a irmã, que ela é professora, sabe, doutor Edson? E aí, ela, ouvindo, né, ela tá escutando, tá acompanhando o canal Papo Previdenciário, viu? E aí, ela pediu, porque ela sabe que eu lhe conheço, né, aí pediu algumas informações sobre a questão da aposentadoria dela de professora, sabe? Ela é professora e queria saber quais são essas mudanças que ocorreram, né, após essa reforma da Previdência, enfim, essas coisas que o senhor quem sabe, né? Eu tô lhe perguntando porque ela me pediu, né, para falar com o senhor, para responder essas perguntas, e eu gostaria que o senhor me informasse, que aí eu repasso para minha irmã, a professora, quais são essas mudanças. Com o maior prazer, Carlos Fernandes. Pois bem, no caso da sua irmã, ela é professora, né? Houve realmente mudanças significativas na reforma da Previdência para os professores. Você tem uma ideia? Antes mesmo da reforma, se formos analisar por regimes, né? Regime geral da Previdência, que é o vinculado ao INSS. Aquelas professoras e professores de escola particular, por exemplo. Os professores precisavam comprovar 30 anos, isso antes da reforma, 30 anos de atividade do magistério, né? Do ensino médio, fundamental, infantil. E aí não exigia idade mínima para o professor. Era 30 anos comprovado de magistério, não tinha idade mínima e já tinha direito à sua aposentadoria. Já a professora, ela teria que ter 25 anos comprovados de atividade também no magistério e não se exigia idade mínima no regime geral da Previdência Social. Este, repito, vinculado ao INSS. Agora, acontece que tem outros profissionais, outros professores e professoras que são vinculados a outros regimes. Por exemplo, regime próprio de previdência. Tem professores e professoras do serviço público, né? Professores de escolas públicas, funcionários públicos, professores e professoras. Então, exigia-se destes professores e professoras, funcionários públicos, também 30 anos de atividade para o professor e 25 anos de atividade para a professora. Só que, mesmo antes da reforma, já se exigia nos regimes próprios dos professores públicos idade mínima, né? Idade mínima de 55 anos para professor e 50 anos para professora. Então, veja bem, para você explicar melhor a sua irmã. Tanto os professores de iniciativa privada como de iniciativa pública tinham que comprovar 30 anos o professor e 25 anos a professora de atividade, tanto num regime quanto no outro. A diferença, só repetindo, é que no regime da iniciativa privada, os professores não tinham idade mínima e já da iniciativa pública exigia-se já a idade mínima antes mesmo da reforma. O que ocorreu? Com a reforma aprovada e já está em vigor, se estabeleceu também idade mínima para os professores da iniciativa privada. Então, a iniciativa privada que antes não tinha idade mínima, bastava comprovar aquele tempo de magistério, agora também tem a exigência da iniciativa privada da idade mínima. Então, tanto em um regime quanto no outro, tanto professores públicos como privados, exige-se idade mínima. Só relembrando também que são para professores do ensino fundamental, médio e infantil. Professores de nível universitário não têm essa aposentadoria especial com a redução de tempo e de idade, tá certo? Então, com as novas regras, como eu falei, passou a exigir idade mínima para esses professores e professoras. E ficou da seguinte forma, com a reforma da Previdência. As professoras têm que ter a idade mínima de 57 anos e os professores têm que ter a idade mínima de 60 anos. Isso tanto na iniciativa pública quanto na privada, né? Antes, lembre-se que só tinha essa exigência de idade mínima na iniciativa pública e agora tem nas duas, tanto na iniciativa pública quanto na privada, exige-se uma idade mínima. Repetindo, 57 anos para a professora, 60 anos para professor. Outra mudança que aconteceu foi a seguinte: antes da reforma da Previdência,
a professora teria que comprovar 25 anos de magistério e o professor 30 anos de magistério. Agora, com a reforma da Previdência, ambos, tanto professoras quanto professores, bastam comprovar 25 anos de magistério. Ou seja, 25 anos de magistério para professor ou professora, idade mínima 57 anos para professora, 60 anos para professores. Esta é uma das mudanças significativas com essa reforma. Importante também registrar que no cálculo do valor das aposentadorias dos professores e professoras também houve uma mudança bem significativa, porque agora é feito o cálculo, é 60% da média dos salários, 60%, e 2% a cada ano que passar de 20 anos de contribuição. Então, cada ano acima de 20 anos de contribuição aumenta 2% no cálculo. Então, é 60% e 2% a cada ano, isso tanto para professor como para professora. Isso para encontrar o cálculo do valor da aposentadoria. Agora, é bom deixar claro que essas regras de cálculo, inclusive, são válidas a partir dos professores que vão fazer os cálculos a partir da reforma da Previdência, novembro de 2019. Os que já estavam no sistema, aí eles vão entrar em regras de transição para quem já estava no sistema da Previdência. Essas regras de transição são de 3 tipos no caso dos professores: transição por pontos, pedágio de 100%, que aí é válido para a rede pública e privada, idade mínima e tempo de contribuição, que aí é válido só para os professores da iniciativa privada. Então vamos detalhar essas regras de transição. Por exemplo, a transição por pontos, né? Eu vou olhar aqui a tabela porque facilita o entendimento para você que está nos acompanhando. Por exemplo, vamos dar uma lida aqui na tabela como se dá essa transição por pontos. Para obter o benefício, nessa opção, né, de soma de pontos, transição por pontos, a soma do tempo de contribuição e da idade do segurado deve alcançar 81 pontos para mulheres e 91 pontos para homens, respeitando a exigência mínima de 25 anos de contribuição para mulheres e 30 anos para homens. Tá certo? Então, essa primeira regra de transição aqui, que a gente acaba de ver na tabela, é 81 pontos para as mulheres e 91 pontos para homens. Ou seja, se a mulher ela tem 25 anos de contribuição, a professora, 25 anos ela já tem que somar com a idade para dar 81 pontos. Então, você fazendo um cálculo, né? 25 anos de contribuição, para dar 81 pontos, ela teria que ter 56 anos de idade. Aí se ela tiver, não precisa esperar ter a idade mínima, que é 57. Com 56, se ela somar esses 56 com os 25 anos de magistério, dá 81 pontos. Então, pela essa regra de transição, ela não precisaria esperar alcançar os 57 anos, que é a idade mínima. Entendido? Essa outra regra de transição, a do pedágio 100%, tem que ter... Vamos olhar a tabelinha aqui, porque tem a tabela. No caso da regra de transição do pedágio 100%, como é que se dá? Veja bem, os professores precisam pagar esse pedágio de 100% sobre o tempo de contribuição que faltava para conseguir a aposentadoria. Então, a aposentadoria antes da reforma para a professora era 25 anos, para o professor 30. Vamos admitir que uma professora estava com 23 anos de contribuição o ano passado, quando ocorreu a reforma da Previdência. Ela precisava apenas de 2 anos, né? Porque era 25, ela estava com 23 anos. Aí, para ela entrar nessa regra de pedágio de 100%, ela tem que ter uma idade mínima, 52 anos, para poder utilizar esse pedágio. E o professor teria que ter 55 anos de idade. 52 para a professora, 55 para o professor, para poder se beneficiar dessa regra pedágio 100%. Ou seja, o tempo que faltava para completar aumenta 100%. Então, 23 anos de contribuição, faltavam 2, não é isso? Para dar os 25 anos, como era antes. Então, neste caso, vão faltar 4. 100% de 2, 4. Se for um professor que eram 30 anos, se ele estava com 28 anos de magistério na época da reforma, para ele se beneficiar desse pedágio de 100%, faltavam 2 anos, vai faltar 4, tá certo? Tem que ter a idade mínima para se beneficiar dessa regra de transição. E a última regra de transição, a idade mínima e o tempo de contribuição, a gente vai observar a tabela também, certo? Porque quem optar por esta regra de transição da idade mínima mais o tempo de contribuição, precisa cumprir o tempo mínimo de contribuição, né? O que era antes, 25 de professora, 30 de professor. E se encaixar nessa idade mínima progressiva. Por exemplo, agora, esse ano, em 2020,
Essa idade exigida é 51 anos e 5 meses. 51 anos e meio, aliás. 51 anos e 6 meses. Para mulheres e 56 anos e meio para homens. Então você tem que ter, professor, os 30 anos de contribuição e 56 anos e meio para se beneficiar dessa regra, para não ter que esperar o professor completar 60 anos, né? Para ser regra de transição. E a professora, ela tem que ter 51 anos e meio e os 25 anos de contribuição. Isso até novembro de 2019, antes da reforma. Bom, amigo, era essa forma que eu teria que explicar, porque é muito detalhado, eu não sei se você vai conseguir explicar à sua irmã professora com todos esses informes, esses detalhes. Doutor Edson, pelo amor de Deus, agora foi pior, minha cabeça pirou com essa informação. Eu vou fazer o seguinte, se o senhor permitir, eu não vou conseguir passar todas essas informações para ela. Eu embolou aqui minha cabeça, eu não vou ter condições. Eu poderia marcar um dia para trazer ela aqui no seu escritório, aí o senhor explicava a ela, é melhor. Não é melhor, doutor Edson? Porque eu não estou entendendo como vou fazer para explicar para ela. Tudo bem, sem problemas, você pode trazer, traga sua irmã aqui, professora, que eu explico, faça um resumo, tá certo? Dou uma folhinha explicando todos os requisitos, as regras de transição, o que é que ela pode fazer, como poder adquirir o seu benefício de aposentadoria. Será um maior prazer poder dar essa informação à sua irmã. Obrigado pela companhia até o final do vídeo e até um breve encontro.